Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa HVA na TV. É o seu programa de todos os sábados, feito com muito carinho para você que é dono de pet. Fique ligado que está no ar o HVA na TV. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação. Exames laboratoriais. Exames de imagem. Teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Primeiros socorros em pet. Você sabe identificar quando o seu pet está precisando de primeiro socorro? Uma das perguntas do nosso telespectador é como ajudar o pet dele no momento que ele precisa de primeiros socorros. E para responder essa pergunta do nosso telespectador, nada mais, nada menos, a melhor de Abaetetuba, a nossa médica veterinária, doutora Letícia, que atende no Hospital Veterinário, uma das melhores que tem e que conhece muito bem sobre este assunto, que está acostumada aí a receber as emergências de primeiros socorros dentro do hospital. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar com a gente mais uma vez no programa HVA na TV, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores e ajudando, claro, eles aí, principalmente aí quando se trata de primeiros socorros, né, doutora? Muito obrigada, Marcione, pelo espaço para estar aqui falando desse assunto que é muito importante de primeiros socorros, que ajuda muito os nossos animais aí que chegam em emergência. Doutora, como eu consigo identificar que o meu pet está precisando no momento, numa situação de emergência de primeiros socorros? Bom, faz parte da guarda responsável, né? Saber identificar ali se o seu animal está em uma situação de emergência. É muito importante você identificar se o seu animal está passando por uma convulsão, por uma parada cardíaca, por uma parada respiratória. Você saber identificar se o seu animal tem pulso. Ali são coisas que fazem a diferença na hora do manuseio dos primeiros socorros aos animais, né? Doutora, como eu consigo identificar que meu pet está passando por uma situação aí de emergência? Então, a situação emergencial ela é diferente de uma doença crônica que tem evolução. A situação emergencial geralmente é uma coisa que o tutor se assusta logo que ele vê e ali ele identifica que o animal dele está passando por alguma situação emergencial. As mais comuns, né, que a gente costuma receber no hospital veterinário. Primeiro, convulsão. Como identificar uma convulsão? Animais com movimentos repetitivos, movimentos de pedalada, movimentos de mordedura, olhos vidrados, é ali um sinal de que está acontecendo alguma situação neuronal com o seu animal, muito comum sendo a convulsão. Outra situação, parada cardíaca e respiratória. Quando você vê o seu animal totalmente prostrado, sem movimentos respiratórios normais, movimentos respiratórios muito diminuídos, movimentos cardíacos muito diminuídos, significa que o seu animal está passando ali por uma bradicardia, por uma dispneia, apneia, enfim, situações emergenciais em que ele vai precisar de reanimação. Outra situação muito comum, o engasgo. O engasgo quando o seu animal come algum corpo estranho, algum alimento, na hora o animal já dá sinais de tosse. Se você não viu o seu animal comendo realmente o objeto, você pode verificar ali, abrir a cavidade oral dele, ver se tem alguma coisa e correr para o hospital veterinário nesse momento. Mas ali está identificado o engasgo. Doutora, na convulsão, quando o meu pet identifica que ele está entrando no início de uma convulsão, o que eu tenho que fazer naquele momento? Bom, primeiro eu vou falar do que não fazer.
é muito comum a gente ouvir que a gente precisa colocar a língua do animal para fora, assim como fazem humanos. Mas isso não é recomendado, porque naquele momento o animal está sob muito estímulo neuronal. Então, se você fizer isso, você tem o perigo de se machucar, tá? Não tentar retirar a língua do animal, não tentar colocar fármacos via oral no animal, nem remédios, nem água, nem qualquer outro tipo de líquido, porque você pode se machucar e também piorar a situação do seu animal, fazer ele se engasgar, fazer ele aspirar com aquele líquido. Outra situação, nunca jamais tente conversar com o seu animal, abraçar o seu animal, ficar passando muita mão ali no seu animal, porque todos são estímulos também. E como ele está recebendo todos os estímulos como se fossem multiplicados, tudo muito intenso, ele vai se assustar, pode evoluir para uma parada cardíaca, e não é isso que a gente quer. Então são as 3 coisas que você não pode fazer quando você vê o seu animal convulsionar. Agora, o que fazer? Manter o seu animal protegido, a cabeça protegida. Não deixar com que aquele animal bata muito a cabeça no chão, porque pode ali causar um traumatismo nele. Se ele estiver em casa, manter ele longe dos móveis, afastar todos os móveis, pegar uma almofadinha, botar na cabeça do seu animal, enrolar ele em uma toalha, fazer ele se sentir protegido. E a convulsão é uma crise, então aquela crise ela vai cessando. Quando aquela crise cessar, para a sua proteção do seu animal, continue com ele na toalha, enrole ele ali e leve para o hospital veterinário. Doutora, é muito comum a gente receber no hospital o pet que teve um episódio de convulsão chegar todo molhado, que o tutor joga água, o tutor joga dentro de um balde, com o intuito de tentar acalmar aquela convulsão. É correto fazer isso? Não é correto, porque também entra ali na questão de estímulo. Então você mudar ali a temperatura daquele animal naquele momento é muito perigoso. Você está mexendo ali na termodinâmica daquele animal em um momento que ele está passando por confusão neuronal. Ali uma grande excitação dos neurônios. Não é indicado fazer isso nesses casos. Isso a gente está falando muito também de porte grande, que é difícil você conseguir locomover. Mas um porte pequeno, estando numa situação de convulsão, você conseguiu proteger e puder chegar o mais rápido possível antes de entrar uma parada cardíaca numa situação de emergência, também é importante, né, doutora? Com certeza. Também é muito importante falar que caso o seu animal esteja passando ali por um processo de envenenamento, provavelmente ele vai ter uma convulsão junto com uma cialorreia, que é uma salivação muito intensa. Então, nesse momento que você vê que o seu animal está ali produzindo muita saliva, nunca carregar ele dessa forma, com a cabeça para cima. Sempre carregar ele com a cabeça para baixo, para fazer com que aquele líquido saia e não volte e ele broncoaspire. Então, pegou o pet, a posição correta e correr para o atendimento de emergência o mais rápido possível, né, doutora? E como eu consigo ajudar o meu pet no momento em que ele estiver passando por uma parada cardiorrespiratória? Bom, a parada cardiorrespiratória, nos humanos aí já é um consenso de mais ou menos como é que se faz, né? No pet, você vai usar a mesma lógica, mas sempre se atentando ali ao tamanho do seu animal, a força que você vai aplicar em uma massagem cardíaca. Sempre com o lado direito para baixo, você vai posicionar as suas mãos e realizar a massagem cardíaca, atentando a força que você vai usar. Nunca baixar mais de 1/3 daquele animal, porque senão significa que você vai estar aplicando muita força. Muitas vezes um animal de porte pequeno, no intuito de ajudar, isso pode prejudicar. Você vai ficar ali fazendo aquelas repetições, aproximadamente 2 minutos, lembrando que elas têm que ser intervaladas. Então vamos pegar ali um animal que vai receber em média de 30 repetições, que seria um animal um porte maior. Você vai fazer aquelas repetições e parar, para aquele coração dar aquela retomada para você ver se o animal está respondendo. Nesse momento, se o seu animal também estiver passando por uma parada cardiorrespiratória, que seria junto com a parada respiratória, você vai fazer ali uma ventilação mecânica. Como em casa a gente não tem aparelhos para a gente poder fazer isso, você pode ali soprar dentro da boca daquele seu animal para ver se ele retoma aquele fôlego. Quando você viu que o seu animal voltou, corre para o hospital veterinário, porque a chance dele
retornar e fazer de novo uma parada cardiorrespiratória é muito grande. Você vai pegar aquele seu animal e se dirigir ao hospital veterinário, que o médico veterinário vai conduzir o melhor tratamento. Como eu posso ajudar o meu pet no momento em que ele estiver no engasgue? E recentemente, comentando sobre isso, a gente recebeu uma paciente que engoliu uma espinha. Você lembra? Uhum. E aí chegaram aqui num grande desespero, a pet não tá conseguindo respirar. E foi um desespero para a família, que a gente conseguiu, graças a Deus, reverter bem rapidinho lá a situação. Como eu consigo resolver essa situação em casa? Bom, é muito importante, se você vê que o seu pet vai comer ali algo que ele não deveria, alguma coisa que ele vai se engasgar, você não ter o desespero de gritar e assustar ele, porque ao assustá-lo, a chance do seu pet, no desespero, engolir aquilo, aumenta muito. Então, no momento que você vê que o seu pet está pegando ali alguma coisa, fique calmo, se dirija a ele, tente distrair ele, oferecer uma coisa melhor, talvez, pra gente tentar evitar, né? É melhor evitar que aquilo aconteça. Fazer uma troca, né, doutora? Fazer uma troca. Tu viu ali o teu pet pulou no alimento que, ao tentar comer, ele pode se engasgar de uma forma rápida, oferece outra coisa melhor pra ele. Ele largar isso lá e... A partir do momento que não teve jeito, seu pet já engoliu, ou talvez você nem viu ele engolir, só viu ele ali já engasgando, é muito importante você ver qual foi o objeto. No caso de uma espinha de peixe, é melhor não tentar tirar. Por quê? Porque ela tem ali extremidades pontiagudas, né? Ao tentar fazer o movimento contrário, pode causar uma lesão muito grande no seu animal. Nesse caso, só mesmo se dirigindo ao hospital veterinário, não é bom ficar manipulando muito o seu pet. Então, a situação do engasgo muda de acordo com o que ele comeu. Se for um objeto que é possível a gente remover, tente remover, enquanto ainda está ali em um local que é possível. Tente remover aquilo. Se tiver acesso, né? Se tiver acesso. Caso não, é melhor não tentar ficar ali apalpando muito a traqueia daquele animal, o esôfago daquele animal, tentando abrir a boca dele, porque vai gerar um estresse para o animal, é capaz dele fazer ali um movimento de engolir mais ainda e piorar a situação e ir para um lugar mais inviável de ser retirado. Doutora, como eu posso identificar se meu pet comeu algo que eu não vi e está engasgado? Bom, o sinal logo claro do engasgo é a tosse, né? Ao ver que aquele animal está engasgado, ele vai sentir aquilo e vai dar logo a dificuldade respiratória e ele no desespero vai tentar regurgitar. Então, o vômito, a tosse, muita salivação, o desespero ali do pet na hora é muito visível. Então, você vai conseguir identificar que tem alguma coisa presa ali. Pode ser só uma tosse devido a outras situações, mas uma tosse crônica é diferente de uma tosse aguda que aconteceu de uma hora para outra. Então, fique atento ali se aquela tosse não quer dizer que seu animal está, na verdade, engasgado. E o que eu faço naquele momento, doutora? Bom, nesse momento a gente tem ali algumas opções, que eu falei já, o que não fazer, né, de acordo com o que seu animal comeu. Também falei sobre se for um objeto que seja viável tentar retirar. Bom, a gente tem a manobra de Hennisch, né, que é muito importante, todos os tutores já terem visto um vídeo, visto uma demonstração. Na hora do engasgo você pode tentar fazer, lembrando que não é garantido que vai sair, né? Mas é ali uma tentativa. Você vai levantar a parte traseira do seu animal, tentar dar ali aqueles 2 tapinhas na escápula, levemente, para ver se aquele objeto consegue sair. Se for um animal de porte pequeno, também abraçar aquele animal fazendo movimentos no abdômen para cima, para ver se você consegue retirar ali aquele objeto. São pequenas manobras, movimentações que você pode tentar fazer para retirar aquele animal do sofrimento ali, da situação de engasgo, caso você não tenha conseguido retirar o objeto na hora de dentro da cavidade oral dele. Isso falando em objetos como, por exemplo, brinquedos? Brinquedos, objetos cilíndricos, objetos que não tenham extremidades pontiagudas, tá? Muito importante ressaltar isso, não ficar manipulando aquele animal se ele comeu algo mais perigoso. Doutora, quais as orientações que a senhora deixa para os nossos telespectadores aí que estão curiosos para ouvir mais informações? Então, foi deixado aqui as orientações do que fazer em situações emergenciais,
de como realizar esses primeiros socorros. Mas é muito importante lembrar que caso você não tenha tido sucesso, caso você não tenha conseguido realizar até mesmo as manobras pelo nervosismo, é muito importante se dirigir ao hospital veterinário 24 horas para realmente ali solucionar a situação do seu animal. Essa é a dica que eu tenho para deixar. Lembrando, pessoal, que o assunto é primeiros socorros, tá? Você viu aí a doutora explicando tudo sobre como você fazer em algumas situações de emergência do seu pet, como tentar diminuir aí uma fatalidade, né, doutora? É mais uma dúvida dos nossos telespectadores sendo esclarecida pela doutora Letícia. Doutora, muito obrigada para a senhora sempre estar aqui com a gente no programa para esclarecer, tirando essas dúvidas, ajudando aí os nossos telespectadores no momento que eles precisam, principalmente nesse que a gente tratou agora, que é uma situação de emergência, né? E é isso, pessoal. Vamos dar uma pausa para os nossos comerciais e daqui a pouquinho a gente volta com mais novidades. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação. Exames laboratoriais. Exames de imagem. Teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Hoje o quadro do nosso programa Lar Doce Pet veio conhecer a história de um pet que é o Madruguinha. E a gente está hoje aqui na porta da casa dele para a gente fazer uma surpresinha para ele. Vamos conhecer essa história. Oi, Dini, olá, tudo bem? Prazer, seja bem-vindo. Eu que agradeço por você estar recebendo aqui o nosso programa, Lar Doce Pet. E a nossa querida mamãe Riana, ela está aqui para apresentar o maravilhoso Madruguinha. Olha como ele está aí, vão receber a gente aqui no programa para a gente poder falar um pouco dessa história. Ele está muito dengoso. E agora a gente vai conhecer um pouco da história do Madruguinha, que está aqui. Esse aqui é o Madruguinha e aqui é a família dele. Hoje nós estamos visitando um lindo rapaz, que é o Madruguinha. Mas antes de começarmos o programa, da visita do tour com a família no programa do quadro Lar Doce Pet, eu quero agradecer aqui a família do Madruguinha por ter aberto a porta aqui da casa de vocês para o programa HVA na TV. Vim conhecer um pouco aqui da história desse rapaz, vim conhecer como é o dia a dia, para que eu possa compartilhar um pouco aqui sobre a vida dele. Então, eu quero muito, muito agradecer Nós vocês agradecemos. E aí, quem é a mãe adotiva do Madruguinha? Ela. Me conta um pouco sobre a história do Madruguinha na tua vida. Como foi para tu conhecer ele? Já chegou grande, pequeno? Era porque eu era bem pequena. Aí eu tinha uma casa lá na outra rua. Aí ele do nada apareceu na rua. Aí eu peguei, porque eu tinha uma cachorrinha muito idosa. Aí ela não brincava mais. Aí eu tinha falta de quando ela brincava. Aí eu sempre tinha vontade de ter um novo cachorro. Só que aí a mamãe e o papai não queriam, mas eu queria. Aí eu vi ele na rua e comecei a dar comida dele, porque eu tinha muita dó dele. Aí, até que um dia ele pegou, foi ficando lá na rua e a mamãe começou a dar comida pra ele também. Aí a gente se mudou pra nossa nova casa, que é essa, e ele veio junto e agora ele é nosso. Quantos anos ele tá já com vocês aí?
8 anos. 5 anos, na verdade, 5 anos para fazer agora. Como é o dia a dia dele? Ah, ele acorda, né, com a gente. Aí ele vai acordar a gente lá. Aí ele sai pra fazer as necessidades dele. Aí ele come. Aí quando é dia dele tomar banho, ele toma. Ele dorme. Aí chega a hora de jantar, ele janta e dorme de novo. O dia a dia dele é comer e dormir. E ele passeia. Ele é um cachorro assim bem liberto. Ele vai, de manhã ele vai pra rua, E ele volta. sob a nossa supervisão. Ele vai dar a voltinha dele, matinal, vem embora. Aí dá depois do horário do almoço também, não faz nada aqui dentro. Parece que nem tem cachorro aqui pra sujar nada. É tudo lá fora e a gente não gosta muito de coleira, essas coisas, né? Porque não gosta. Se colocar a coleira nele pra passear, ele fica ali e não sai dali pra lugar nenhum. É mesmo. Não se adaptou. E hoje, o que o Madruguinha ele chega a representar pra você? O que seria a sua vida sem ele? Ele é muito importante. Eu não ia ter um cachorro assim, porque eu não ia mais brincar. Não ia ter alegria, agora, como ele tá aqui. O Madruguinha chegou pra vocês aí por essas condições onde a sua filha, né, com uma pet já idosa, queria ter um amigo, um parceiro, alguém pra brincar, pra correr, pra ter alguém pra trazer uma alegria, uma felicidade. Foi quando ela encontrou o Madruguinha, adotou, vocês também abraçaram ele junto com ela. E hoje ele faz parte dessa família. Ao longo desse tempo aí, qual foi a aventura que o Madruguinha já trouxe para vocês? Algo assim que vocês até hoje lembram junto e dá rir da situação. Tirando a trilha que a gente tentou fazer com ele, que não deu muito certo, né? A trilha e banho de igarapé, não deu muito certo. Tirando essa, a outra foi bem melhor para ele. A outra foi que a gente já estava quase adotando ele, quase mesmo, quase oficializando ficar com ele. Aí ele deu de sair pro cio. Aí ele foi embora. Esse cachorro foi embora. Ele passou, acho que mais de uma semana pra rua. A gente procurava, não encontrava onde ele estava, não conseguia achar. E tinha sumido. Aí a gente ficou com aquela tristeza, né? Poxa, a gente ia ficar com ele, tudo. Deu aquele aperto, né? Porque a gente estava já na expectativa. E ele não voltava. Aí quando foi um certo dia, ele chegou chorando aí na porta, todo batido, todo quebrado. Um lado da orelha sacado. Meu Deus! Magro, mais do que já era. Eu disse, pronto, ele voltou. Agora ele vai ser nosso. Pra sempre. Aí, desde então, aí eu falei, eu vou ficar com ele. Se eu ficar com ele mesmo, o que vai acontecer? Mandar castrar ele. Porque pra ele não fazer mais isso. Aí, justamente, foi que entrou a castração. Né? A gente castrou. E daí, então, ele ficou mais na casa, dá as voltas dele normais. Não é um cachorro preso, ele vai, liberto. Mas não como antes. Não se mete mais no cio, né? Que o cio é um perigo, porque traz doenças também. Sim. Né? E fora a reprodução. E aí, depois disso, foi muito bom. Só engordou um pouquinho. Esse nome Madruguinha, por quê? É isso também que a gente tem querer saber também. Eu sei. Por quê, filha? Porque ele era muito magro. E seu Madruga do Chaves é magro. Então é uma homenagem ao seu Madruga pode do ser. programa do Chaves. Quer dizer, porque ele era magro. Hoje ele já não é mais magro. É, não é, mas agora ele é nhonho agora. Agora ele é um nhonho, né? É, agora ele é um nhonho. A gente sabe o quanto que o Madruguinha hoje é importante para vocês, para a família. E se vocês tivessem que definir hoje ele em 3 palavras, o que ele representa? Hoje ele representa amor, muita alegria e muita fidelidade. Muito companheiro. Então, as 3 palavras que resume hoje o Madruguinha é amor, companheirismo e fidelidade. Muito. Isso é o complemento dele com a família. É, o complemento. Nossa. Então a gente sabe o quanto que o Madruguinha representa esse amor, esse carinho, essa fidelidade. E vocês já passaram, todo mundo, né? Chega a passar por um momento difícil na vida. E dentro desses momentos difíceis que vocês já chegaram a passar, o Madruguinha esteve do lado de vocês e o que isso representou com ele do lado de vocês? Sim, essa pergunta é muito importante, porque foi no momento em que a idosa, a suposta pet idosa que a gente tinha, ela partiu. Então, o que seria da gente se a gente não tivesse ele no momento, né? Não que ela fosse substituir, né, o amor dela
por ele, não. É porque ele já estava aqui. Então ele trouxe assim um amor, assim um aconchego naquele momento de luto, né? Que a gente já estava nesse luto há muito tempo, porque ela ficou das primeiras, todas as fases dela foi a gente estando com ela, né? Então a velhice dela foi totalmente completa. Então até o último momento. Então quando ela se foi, a gente já estava no luto, na verdade. Então quando a gente pegou ele, a gente falou, a gente vai ficar com ele porque lá um dia a princesa não vai estar mais. Então ele vai estar aqui com a gente para nos comportar, né? Para nos dar aquela alegria, né? Lembrar de como é ter um cachorro, né? Um pet em casa. Então isso foi muito importante pra gente. E se a gente não tivesse ele, seria bem pior. Bem pior mesmo, porque ela deixou muita falta. Ela é insubstituível. E ela deixou muita falta por conta que ela viveu muitos anos. Foram quase 20 anos que a cachorrinha ela viveu com a gente. Muitos anos mesmo. Então, né, certamente já tem que ter outro mesmo, porque é difícil. Eu não consigo viver sem um pet em casa. Não consigo. Eu tenho que ter. Ou Então, seja, ele veio trazer aqui para vocês, no momento que vocês tiveram uma perda, a ausência total da pet, ele estava ali do lado. ele já estava não acompanhando deixando tudo. com que essa tristeza ela Era. se tornasse tão agressiva, tão profunda. No momento ali do vazio, ele ia lá fazer um carinho, né? Era. Andrezinha? Eu acompanhava ela também. Acompanhava ela em todos, inclusive nos passeios lá do hotel, ele estava com ela. Aí que lá é mais os cachorrinhos pequenininhos, muitas de raça, assim, pequenininho, de porte pequeno. E ele lá todo grandão, todo desengonçado, pra cima e pra baixo, ninguém entendia nada. Não, ele é irmão da princesa. Aí todo mundo, ele é irmão da princesa, então... Deixa lá, né? E ele era fujão, ele era muito fujão. Ele fugia do hotel, acho que umas 3 vezes, acho que ele fugiu de lá. Toda vez que ele ia, ele fazia essas presepadas lá. E deixava a galera do hotel desesperada. Desesperada. Vinha bater aqui na porta, mano, era uma loucura. Ô Madruguinha, a gente sempre em casa, pra gente que tem um pet, né, recebe visitas e os nossos pets, que eu também tenho uma, é a primeira que vai na frente receber, cheirar, ser mais, ela é bem mais receptiva no momento em que chega alguém. E o Madruga, como é esse comportamento dele, ainda mais quando se tem eventos familiares, onde mais pessoas vêm para dentro de casa. Sim. E aí, como é esse comportamento dele? Aqui não é assim um lugar onde a gente faz muitos eventos, né? Assim, quando chega assim no almoço, no jantar, poucas vezes, vem aquela equipe de amigos, poucas pessoas mesmo, mas ele é o primeiro que vai receber na porta. Aí como eles já conhecem, né, a gente, nossos amigos sempre mais conhecidos que vêm, já sabe que o Madruga vai estar lá pulando nele, cheirando e recepcionando eles lá na frente. Ele é o primeiro que vai, é assim mesmo. E a família, quando chega aqui? Sempre uma alegria. Tem aquela situação. Como é que tá? A minha é a Kiara. Então, geralmente, quando a família liga, como é que está a Kiara? É tão legal. Como é que está o Madruga? O Madruga tá bem? O Madruga tá muito gordinho, olha. Sempre engordando. Tá sempre engordando. Aí quando a gente vai na casa da família, cadê aqui? Não sei cadê o que eu o faço com Madruga? ele mais. Ficou lá. Aí eles falam que eu dou muita comida, mas não é porque ele foi castrado e eu não sei o que fazer agora, porque quando castra, tudo muda, né? Tudo muda, então... Diane, a gente que é mãe, além de mãe de pet, eu costumo dizer assim que a gente curte cada momento da fase do desenvolvimento de um filho. E não foge, não é muito distante essa alegria que a gente sente quando a gente tem um pet e vê cada movimento, cada atitude que ele faz, que faz o dia ficar mais engraçado e a gente compartilhar o que o pet da gente fez em casa, que a gente ficou surpresa, se surpreendeu. Qual é o maior desafio como mãe de pet que você já enfrentou tendo ele do teu lado? Olha, o Madruga ele é bem tranquilão, assim. Muitos desafios eu não tive ainda com ele assim, de nossa. Não, depois que eu castrei ele foi tudo mais tranquilo e ele sempre foi um cara assim bacana, um pet bacana, que vai pra rua, volta no horário certinho, não dá trabalho, é um amor. Ele é um pet maravilhoso. Né? Quanto às outras preocupações que eu tenho é quando eu viajo, né? Mas
Quando não, deixo na Cici lá no hotel. Quando não, deixo alguém aqui com ele, por conta do local, né? Que às vezes agora ele gosta de estar mais quietinho, mais sozinho no dele. E ficar mais tranquilo. Então, minha preocupação é quando eu viajo, mas eu sempre deixo alguém com ele, tudo. Aí fica quieto. Então ele gosta. Ele é aquele tipo de filho sossegado. Muito sossegado. Na dele. Agora ele é, porque antes ele era bem vida louca ele. E essa vida louca já te trouxe momentos Nossa, de desespero? Já bastante. Quando ele saía pro cio, Ficava aqui desesperada em casa. desesperada atrás dele, eu saía na chuva atrás dele, ela também. Era aquele choro, aquela coisa, aquela angústia se ele voltava ou não, que a gente não achava ele. Quando ele saía pro cio, era... Não sei onde ele se metia. Ele só voltava pra casa depois de apanhar uma surra na rua. Só quando ele vinha quase morto. Se Madruga tem história, não tem? E aí ele sumia, não sei pra onde era o cabelo que ele se metia, não. A gente sabe do quanto, conhecendo um pouquinho dessa história, o quanto amor o Madruguinha representa pra você, como foi a primeira pessoa que resgatou, né, adotou o Madruguinha. Qual foi o maior ensinamento que ele trouxe pra você? Que, tipo, tem vários cachorros na rua. Aí desde quando eu peguei ele da rua, eu percebi que, tipo, a gente pode pegar um cachorro da rua pra adotar ele. Eles têm tanto amor pra dar. Aí a Madruga também deu muito amor pra família, que é muito bom ter um cachorro em casa, um pet em casa, que traz alegria, diverte a gente também. E é isso. Tira aquele astral pesado, né? Tira mesmo. Diane, deixa um recadinho pra gente, pro nosso telespectador aí, sobre a importância de ser mãe de pet. Bom, é uma pergunta muito importante, né, de se fazer, porque hoje em dia muitas pessoas querem muito comprar aquele cachorro lindo, daquela foto maravilhosa que vê na internet, ou no pet shop. Quer comprar, não que não se possa comprar, né? Acho lindo também, acho fofinho, mas se você puder adotar um pet, né, pegar, ou que seja da rua, ou que seja de uma ONG, que aqui na ONG tem para mais de 100 pets, né, para adoção, em situações precárias, porque a luta é muito grande lá, eu acompanho e sei, sou protetora também e ajudo, então é muito complicado. Então, se você puder adotar, adote, não compre, adote, por favor, porque é uma missão assim, que depois que você adota, você vê um amor assim em dobro. É em dobro da forma que eles olham pra gente, da forma que eles retribuem pra gente. Nossa, é maravilhoso. Da forma que eles, sabe, devolvem tudo aquilo, todo aquele amor, que eles têm tanto amor pra dar, tanto, que eu nem sei assim, nem expressar o infinito amor que eles sentem pela gente, né? Que a partir dessa adoção, desse amor que a gente resgata nas ruas, resgata de uma ONG, de qualquer outro lugar, nos faz assim reviver. É como se a gente alimentasse a nossa alma através daquela adoção, daquele resgate. Então é muito importante, eu sempre falo, né? Quer comprar, compre, mas se puder, adote, porque é bem mais relevante você adotar do que você comprar. Porque tem são muitos e muitos casos aqui em Abaetetuba. E essa ONG aqui, nós presenciamos muitas coisas assim, muitas histórias. A gente vê que não é fácil para eles, né? Se eu pudesse, adotaria todos, na verdade, mas é muito difícil, né, pra gente que é mãe de pet agora, assim como esse resgatado aqui, essa bênção que veio para nossas vidas, a gente sabe que é um amor, assim, incomparável mesmo. Então, eu me emociono em falar, porque eu amo não só cachorro, gato, eu amo todos os animais, eu sou bióloga também, eu amo também essa área, eu amo, e eu agarro, assim, de mãos. Quem me conhece sabe que eu sou louca por animais, sabe que eu sou a louca dos animais. E me acompanha e sabe, né? Então, eu só tenho que agradecer muito pela vida do Madruga, pela equipe de vocês estarem aqui comigo, né? Por esse convite, pela Cici que me mandou a mensagem, me falando sobre, né, o assunto. Então, agradeço muito vocês, né, que vocês podem fazer essa missão mais e mais sobre adotar, sobre adotar os animais que tanto precisam da gente, que se não fosse Deus mandar nós para cuidar deles, o que seria? Das pessoas que amam, das pessoas que gostam mesmo, porque nem todos gostam, né? Então, a gente tem que fazer pela gente, porque é só Deus na vida deles e a gente que luta por eles, né? Então, dado o recado.
O Madruguinha é exemplo de um pet adotado e não que foi comprado, mas o amor não é pela raça, Não é pela raça. é pela troca que se tem com ele, né? Isso, pela E troca. o que ele representa dentro da família, que hoje a gente sabe que os pets, eles fazem parte, eles são membros da família. Então a gente não distingue o amor porque é o filho humano, porque o sobrinho não é aquele mesmo carinho. mesmo carinho. Aquele mesmo amor. Aqui ele é como filho, como um filho pra gente. É como um bebê, uma criança da casa. Aqui. Aí, Então o recado está dado, né? Para quem não tem um pet, quer ter um, não é pela raça, é só você pegar. Tem tantos pela rua aí precisando de um lar, de uma família, de alguém para que cuide. Em troca, é somente amor. Quem que não gosta de ser amado, né? Quem que não gosta de receber carinho? Quem que não gosta quando chega em casa de um dia estressante de trabalho, saber que tu tem alguém com quem tu pode até te desabafar Isso. e saber que não vai te julgar, não é verdade? Nos E não- aceita da não forma que a gente é. Te aceita da forma que é. E é tão grato por tudo que tu faz por ele. né? Muito grato, Então, se tu dá, às vezes, um pouquinho de ração, de água, um pouquinho de passeio, seja um pouco para ele ali, Isso. é tão bom e ele te retribui muito mais. Muito mesmo. Então, para quem quer, tá aqui o exemplo da nossa querida Rihanna, A culpada de tudo. a culpada de tudo, que hoje o Madruguinha deixou de ser Madruga também, né? O programa Gavião na TV agradece aqui, porque é muito importante isso aqui, a gente mostrar, dar visibilidade aos nossos pets, mostrar às famílias que tem pets. E para que as pessoas vejam o quanto é gostoso você viver dentro de casa com um pet. Saber que você tem um pet, você tem uma alegria. Você imagina uma criança dentro de casa. Isso. Depois que você acostuma, quando você não tem, você sente falta. Sente, é. Então, é tão bom mostrar o dia a dia desses pets, para que as pessoas aqui se sintam mais entusiasmadas a ter dentro de casa esses pets. E o programa tem esse quadro que é o Lar Doce Pet, que é para mostrar o quanto esses pets, eles que não são vistos, as pessoas não veem, ou as visitas até mesmo tratam eles como algo ali dentro de casa, Algo mas qualquer, né? mas através do programa elas começam a conhecer e a entender que aquele pet faz parte da família. Então quando ela chegar dentro da minha casa, quando ela chegar dentro da sua casa, ela já vem logo cumprimentar aquele membro que está ali, né? Aí geralmente vem um presentinho dali, né, Madruga? Agora as visitas, quando virem aqui, já vem trazer um presentinho do Madruga. Quando é que o Madruguinha faz aniversário datado pela família? Tem data? Lá para setembro, a gente estima mais ou menos para setembro. Então, mês de setembro, no Madruguinha aí faz o aniversário. Agora vem julho, né? E aí, hoje no programa, o doutor Malaliel estava falando sobre o direito dos pets poderem viajar, que vem mês de julho, né? Muito importante. Para não estarem deixando em casa. E tá com os também. pets juntos nesse passeio. Aí o Madruguinha, tudo vestidinho, bonitinho, na beca, né, Madruguinha? A pegar a malinha aí, sair aí pro rolê. Agora não sai mais para namorar, né, Não garota? sai. E é isso, gente. Eu só quero agradecer vocês aí Nós é que agradecemos o pela convite. liberdade aí do programa, poder conhecer um pouco o lar de vocês. Agradecemos muito, muito mesmo. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação. Exames laboratoriais. Exames de imagem. Teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Estamos indo agora para o
local de coleta dos morcegos. O clima está um pouco chuvoso, mas estou vendo alguns morcegos voando, forragear. Acredito que vamos coletar algumas espécies interessantes aqui no ramal. Qual é o ramal, Eluz? Estrada Velha de Peixe. Vamos lá. Estão reunidos aqui no ramal Velho de Bejo, tá? Essa é parte de um trabalho de iniciação científica da minha orientanda Heloísa aqui do lado e a Flávia. A gente vai fazer o levantamento da quiropterofauna, que são a diversidade de morcegos aqui dessa área. Na realidade é uma área que a gente pretende inventariar, porque ela tem uma quantidade bem grande, né, de plantações de açaí, de terra firme. A gente vai investigar a diversidade de morcegos dessa região. A gente vai armar as armadilhas, que são as redes de neblina que estão ali no saco. A gente utiliza essas varas aqui para estender elas. E como se fosse uma pescaria, nós vamos pescar os morcegos. Pescar, identificar e depois soltar eles. E os dados que nós coletarmos aqui, nós vamos fazer uma comparação com uma outra área que a gente ainda pretende analisar. Tá? É isso, bora lá? A gente está armando, né, montando as armadilhas, né, para capturar os morcegos. Então essas aqui são chamadas de redes de neblina, ou do inglês mist net. Os morcegos voam, né? Então eles vão ser capturados por essa malha. A gente está fazendo uma armadilha em forma de T. Estou juntando aqui essa rede que é bem complicada de manusear. Se cair no chão, enche de folha. A gente não quer que aconteça isso. Estou só organizando para poder esticar. Já tem duas, agora vem a terceira.
Agora nós finalizamos a etapa de montagem das armadilhas, tá? Vocês podem ver, ela tem um formato em forma de X, tá? Para que a gente possa pegar, interceptar o voo dos morcegos em diversas direções, tá? Bem próximo do igarapé, que daqui a pouco nós vamos lá observar, porque tem espécies que se alimentam, né, desses sapos, espécies que se alimentam, né, de frutos. Então ela foi montada estrategicamente para que a gente possa ter o maior sucesso possível. Então é isso, agora é sentar e esperar a armadilha fazer o serviço dela. É muito fofinho, né? Não, vocês estão com o saco. Ela é uma fêmea, tá? Como você sabe? É tudo bucho dela. Primeiramente porque ela tá grávida. Essa aqui é uma espécie de morcego, tá? Da minha mãe. Uma espécie bem delicada, a gente chama de morcego beija-flor, porque ele é uma espécie que se alimenta de néctar, chamado de morcego nectarívoro. Tá vendo aqui ó, o formato da barriga? Tá? É uma fêmea, tá? E ela tá gestante, né? Tá pregnant. Então ela tá com o filhote, eles dão geralmente um filhote, né, por estação. Que chama de monestria sazonal. Então morcegos não costumam ter mais do que um filhote. São raras as espécies que têm mais de um filhote. Raríssimo. E esse aqui estou tirando com cuidado porque ela pode dar a luz agora, né? Por causa do estresse. Estou tentando tirar ela sem injuriar. Vou tirar aqui da cabeça. Bom, percebe o volume aqui, ó, no abdômen. Tá, então ela tá grávida. A gente olha aqui na genitália, dá pra perceber se foi o primeiro ou o segundo. Ou às vezes o mamilo, que fica na lateral dela, ele fica desnudo. Tá? Só que no caso não aparece. Então provavelmente é a primeira gestação. Tá? A maior parte das espécies elas têm essa protuberância aqui na narina, chamada de folha nasal, que é uma família de morcegos
É característico aqui da América do Sul, né? Dessa América do Sul, né? Então, ele tem essa folha nasal chamada de morcego filostomídeo, da família Filostomídeo. Se a gente desse uma água para ele, tá? Tu não trouxe aquela pipeta, não? Tá lá, né? Tu vai dar uma água para ela, tu vai ver o tamanho da língua. Porque esse daqui, como os beija-flores têm um bico grande, esse aqui ele tem uma língua grande para poder se alimentar do néctar. Ele já chega na flor, ele vai e se alimenta do néctar. Como ele tem um sonar, né? Produz o som para se guiar, ele consegue ter percepção de algumas flores, né? Quando ele emite o som deles, o eco volta, então a gente consegue identificar as flores dele na natureza, que é polinizar as plantas, tá? Dispersar sementes, como é o caso de outras espécies. Então, esse aqui é bem bonitinho. Agora não, depois. Esse aqui é um rinela, né? Provavelmente rinela granulosa por causa dessa rugosidade que tem Isso é um sapo. pele. Esse aqui é um sapo, é. Aquele que eu mostrei anteriormente é uma perereca, que ela tem ventosa. Esse aqui não, ele é mais de terra firme. Ele não tem tanta restrição de água, aqui ele precisa, né? Tá no ambiente mais umedecido. Olha, esse aqui é o saco vocal dele, ó, tá vendo? Ele usa uma pressão positiva para poder respirar, então ele faz esse movimento com a boca para poder respirar. Tá vendo o tamanho da língua? A língua é maior. Vou colocar aqui dentro. Tá mais esperto agora. Aqui. A energia tá fluindo, então tem que dá bastante água com açúcar, ele desidrata muito fácil. O morcego ele não sai de dia porque a membrana dele, a asa dele, ela perde água muito facilmente. Tá vendo o tamanho da língua? A língua dele tem umas espécies que conseguem coçar a costa com a língua, assim, lá. Uma vez a gente coloca assim, que ele mete a língua lá dentro do pão. E agora a gente vai soltar. É uma espécie bem dócil, não tem por que ter medo dos morcegos, tá? Essa espécie aqui é como se fosse um beija-flor. Tá, então ela não vai me morder. Pensei que tá na minha mão, claro que eu tenho que estar com uma luva aqui porque para não machucar a bichinha.
selecionamos mais uma espécie, né, de morcego. Já fizemos a identificação dele, já passamos numa chave, né, uma chave de identificação. Já hidratamos ele, tá? Já fizemos a pesagem, a morfometria, identificação, tudo aqui já foi registrado. Agora a gente vai dar mais uma reidratada e soltar o nosso espécime, né? Que é um espécime frugívoro, né? Uma espécie frugívora de morcego. Vou dar um pouquinho mais de água. Já fizemos a nossa coleta, inventariamos já o local aqui. Coletamos algumas espécies de morcegos bem interessantes, né? Glossophaginas, né? Nectarívoros, insetívoros, tá? Omnívoros. E vamos para casa. Né? Tomara que o Mocotó esteja nos esperando, né? Depois dessa exaustiva coleta, tá? E é isso. Até mais. Boa noite. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação. Exames laboratoriais. Exames de imagem. Teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Pessoal, chegamos ao final do programa de hoje. Quero aqui deixar meu muito obrigado e dizer para vocês, mandem mais vídeos, perguntas, dúvidas que vocês queiram saber, perguntar, manda para o nosso programa. Nosso contato está na tela aí. Venha participar com a gente do programa, é tão importante, principalmente agora esse quadro novo que a gente tem, Lar Doce Pet, muito legal. Você que quer expor, mostrar aí a vivência dia a dia do seu pet, só entrar em contato com a gente no programa, que a nossa direção vai estar indo até você para poder combinar com você uma data legal para poder fazer essas gravações. Quero aqui deixar o meu muito obrigada a todos e um beijo da Marcione para você com seu pet.